Pai e filho tinham o desejo de transformar uma área de pastagem bastante degradada em floresta. E a escolha não foi muito convencional aqui para Santa Catarina, o mogno africano. Confira mais detalhes na reportagem. A imagem de drone mostra a propriedade rural no município de Lontras, na região do Alto Vale do Itajaí. Só a área da casa ficou de fora da transformação promovida por seu Luiz, eletricista aposentado, e o filho Daniel, formado engenheiro eletricista. Este é o mogno africano, uma árvore exótica de porte alto, raízes fortes que facilitam a busca de nutrientes e um tronco conhecido pela qualidade da madeira. Eu e o filho, a gente queria comprar um terreno e conseguimos achar isso aqui. Na verdade era um terreno já de planta, né, planta de fumo, meio abandonado assim já. Daí já, porque a terra estava muito já gasta, que eles dizem, né, muito... Então não nascia mais muita coisa. Então a gente gostou, deu certo no preço, compramos e começamos a pesquisar para comprar, para reflorestar. Não assim, vamos supor, reflorestar pensando em vamos ganhar dinheiro, vamos pelo menos aquele terreno vai ter que nascer água de novo. A gente pesquisou então lá em 2009 uma alternativa ao eucalipto e ao pinus, né, que não era o nosso desejo por saber que eles acabam, vamos dizer assim, sugando um pouquinho mais e também não tinha um valor comercial tão bom. Então eu disse, olha, vale a pena arriscar algo que seja um pouquinho mais benéfico para a natureza e que talvez lá no futuro tenha um pouquinho mais de valor. As primeiras mudas custaram R$ 5,00 cada uma, vieram direto de Goiânia e diz que esse foi o primeiro desafio da produção, porque chegaram a ficar 1,5 semanas na estrada. Então as plantas elas ficaram bem danificadas assim na época, né? Trouxe aquelas plantinhas de 20 centímetros, cuidamos, a gente fez primeiro uma experiência em Rio do Sul, no terreninho que a gente tem lá. Na época ainda existia pouca pesquisa sobre a árvore, apenas uma recomendação clara. Na época eu estava estudando na universidade, não agronomia, mas outro curso, mas tinha um curso de agronomia, eu perguntei para um professor sobre essa espécie, ele disse, olha, não tem matéria, eu não aconselho plantar aqui. Mas por persistência do meu pai, né, ele disse, não, vamos plantar. E a gente teve desafio da formiga, que realmente ela predava, né, com muitas folhas das árvores, matou muitos exemplares. A gente tinha geada, períodos de seca também, é uma árvore que requer bastante água, então em locais mais áridos ela não consegue sobreviver. O que ele precisa é o calor e a chuva, água e calor. Então se não tivesse inverno, aqui a gente elas estariam bem mais desenvolvidas. O pai tem uma mão boa para o plantio, né? Fazer as covas, ele fazia as covas de 40 por 40 por 40 de profundidade, adubava tudo com 1 mês de antecedência. Na época ele tinha uma picapezinha, trazia picape, a estrada aqui, o terreno é íngreme, trazia aqui as mudas com certo sacrifício. Então isso aqui deu bastante trabalho, porque geralmente era ele que colocava a mão na massa e fazia acontecer, né? Na propriedade de 1,5 hectares foram plantados 660 mognos. Com 15 anos de idade, o que chama a atenção são os troncos, com pouco ou nenhum galho até perto da copa. Tirando o diagnóstico lá daquele professor, né, que me disse, não, isso não vai funcionar, isso não vai nascer aqui. Quando a gente olha para a floresta hoje, com árvores, né, com mais de 16 metros de alturas, a gente já tem algumas com mais de 16 metros, algumas com diâmetro na altura do peito ali, já na casa dos 40, 50 centímetros, né, a gente está bem satisfeito com o tamanho das árvores. Sei exatamente o período certo, mas eu lembro que ele fazia adubações triangulares, né, fazia 3 furos próximos das árvores e aplicava adubo de forma regular, né, então a terra ela foi bastante adubada para conseguir ter nutrientes para as plantas. Na verdade, agora perto dela eu me sinto bem pequenininho, né? Mas ela já foi menor do que eu, com certeza. Não consigo mais abraçar ela, sabe? Não teve doença. A única doença que vocês vê que é o chamado um cancro. Pode ver que tem algumas árvores ali assim, esse cancro ali assim, ele atrapalha um pouquinho o desenvolvimento, mas a madeira, se ela crescer, ela fica normal dentro, não tem problema. Até agora, poucas árvores foram derrubadas, só mesmo se estiverem caídas por vento. Só aqueles que estavam bem ruins. Eu cortei galhos, aqueles galhos que saíam, aonde eu alcançava eu cortava. Daí, inclusive eu tenho lenha lá embaixo desses galhos, que tem lenha de 6 anos de mogno.
Essa lenha aqui assim, eu fiz umas podas em algumas árvores, algumas com 6 anos. Aí para não jogar essa lenha fora eu resolvi aproveitar. Mas como a gente vem muito pouco aqui, queima pouca lenha, eu tenho uns amigos que vêm buscar. Eu cortei elas aqui, deixo aqui, e você pode ver que elas estão ainda, nesse período todo, essa lenha está super bem para fazer um churrasco, para fazer um fogão a lenha especial. É uma madeira que praticamente, para móveis, ela não racha, ela é macia para trabalhar, e eu ainda não cortei uma grande, eu não tenho coragem, na verdade, né? Na verdade, eu cortei ali embaixo 20 cedros para a gente fazer a usina, mas assim, se fosse por mim, eu não cortava. Eu assim, se eu vivesse mais 100 anos, eu acho que eu deixaria tudo aqui. Além do mogno, pai e filho também investiram no plantio do cedro australiano, que é esta árvore, e o guanandi. Diz que as folhas é para cosmético, eles usam, né? E a árvore, a madeira, diz que faz casco de navio. E o cedro, ele é o nosso cedro daqui, só que ele é australiano. E a gente aproveitou a madeira já para fazer alguns móveis, né, para uso pessoal nosso. Então pode ver que a madeira ela tem um brilho, claro, essa daqui ela está pintada com verniz incolor, né? Então ela foi planada, ela não deixa nada madeira crespa nem nada. Ela é uma madeira fácil de manusear, a gente que lixou e pintou aqui, cortou no tamanho. Então essa é a coloração que ela apresenta, né? Uma madeira que não racha, uma madeira com um desenho muito bonito. Não dá para dizer diferente. Com a mudança nestes anos, esta é uma poupança para o futuro. E essa conversa não é necessariamente sobre dinheiro. Realmente esse terreno não tinha água quando a gente veio, e hoje a gente já tem das 6 nascentes d'água aproximadamente. Isso não tinha na época que a gente veio. Então é satisfatório a gente olhar para a propriedade hoje, ver a maneira como ela está e sabendo que sim, se um dia precisar, a gente tem uma árvore com bom valor comercial. Eu acho que é importante para a vida da gente, né? Para os filhos, para os netos, né? Para quem vem depois, né? Eu acredito muito nisso, sabe?